Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou contar sobre o meu parto normal, como é que foi antes, durante e depois. E é isso aí. Na sexta-feira à noite, dia 4 de dezembro, eu comecei a sentir muita cólica, assim, no período da madrugada. Eu comecei a sentir uma dor, assim, no pé da barriga e ia pras costas. Era como se as minhas costas estivessem abrindo, assim, nessa região aqui de baixo. E era uma dor, assim, muito forte mesmo. Só que ela dava e depois ela passava. Então doía a barriga, né, o pé da barriga, e doía as costas. Isso era na sexta-feira de madrugada. Daí eu falei pro João que estava sentindo essas dores, mas achava que era só um alarme falso, né? Porque durante a gravidez você tem muitos alarmes falsos, sente muita cólica, às vezes sente essas dores nas costas por conta do peso da barriga. Então eu pensei que seria um dia comum. Nessa noite de sexta-feira, eu não consegui dormir direito. Eu fiquei assim, muito ansiosa, incomodada com essa dor que dava e depois passava. Daí quando foi no sábado, eu consegui dormir um pouquinho de manhã, né? No sábado, dia 5 de dezembro. Consegui dormir um pouquinho, só que mesmo assim eu não fiquei descansada, eu tava muito cansada, assim, me sentindo meio estranha. Daí eu tive que sair à tarde, eu fui pra uma festinha do trabalho da minha mãe. Chegando nessa festinha, tinha uma doutora, minha mãe trabalha na área da saúde, né? Tinha uma doutora lá, e essa doutora pediu pra olhar minha barriga. Quando ela olhou minha barriga, ela disse pra minha mãe que a barriga tava muito baixa, assim, abaixo do peito tinha um palmo. Daí ela falou que não iria passar daquela noite, né? Ou do dia seguinte, no caso do domingo. Só que a minha mãe não me falou, porque a minha mãe ficou com medo de eu ficar preocupada, de eu começar a passar mais mal. Então ela ficou assim, ela aguardou, né? Esperou eu falar se a dor tinha aumentado, se a dor tinha diminuído. Então no sábado à tarde a dor continuava, assim como na sexta-feira à noite, né? Na sexta-feira de madrugada. Mas estava incomodando ainda bastante. Só que era uma dor assim, suportável. Vinha aquela dor na barriga, vinha aquela dor nas costas, mas passava. Daí passou um tempinho e eu tive que ir vim pra casa da minha irmã. E chegando lá, eu fiz tudo normalmente, assim. Eu lembro que eu assisti filme, eu joguei um joguinho com meu sobrinho, e assim, tudo normalmente. Só que quando estava chegando assim umas 9 horas da noite, 9h30, começou a aumentar as dores, eu já não achava mais posição para deitar, para sentar, tudo me incomodava assim, e a barriga endurecia bastante. Quando vinha essa dor na barriga, assim, no pé da barriga na frente, e quando vinha a dor atrás, a barriga endurecia, aí passava assim 1 minuto, 2 minutos e relaxava e a dor ia embora. Aí era no intervalo assim de 15 em 15, por exemplo. Aí depois vinha de novo a contração, né, a barriga endurecendo e a cólica e a dor nas costas. Daí minha mãe chegou pra me buscar. Assim que ela chegou pra me buscar, na hora que eu entrei no carro, eu tava com o meu namorado, né? Aí a gente entrou no carro e começou a vir uma dor muito forte, assim, uma dor inexplicável, que eu não sabia o que fazer, eu só sei que eu comecei a chorar. E eu chorava. Eu falei, mãe, tá doendo demais. Aí ela perguntou, né, onde é que era a dor direitinho e se eu queria ir no médico. Daí eu falei, não, eu prefiro ligar pro meu doutor, porque se eu estiver entrando em trabalho de parto, né, eu já vou ao hospital que eu vou ganhar e aí fica tudo certo. Daí eu liguei pra minha irmã ligou pro meu doutor e o meu doutor pediu pra eu encontrar ele lá no hospital que eu iria ganhar. Uma semana antes disso tudo acontecer, eu tinha ligado no hospital e perguntado se aceitavam meu plano e eles falaram que aceitavam. Eu cheguei lá morrendo de dor, o doutor já estava me esperando, fui fazer a ficha e eles falaram que não aceitavam meu plano. Tivemos que sair do hospital que eu estava e ir para outro hospital. Ainda bem que tinha um hospital pertinho, porque a dor estava assim, doendo bastante mesmo. Tava começando a apertar, só que ainda era suportável. A gente chegou no outro hospital e no outro hospital não tinha vaga para internação para ganhar, né, para parto.
tinha uma grávida na minha frente e ela ia ganhar no mesmo dia que eu. Só que ela tava bem mais tranquila, eu tava sentindo muita dor, assim, em comparação a ela. A gente ficou aguardando e passaram ela na frente, obviamente, porque ela chegou primeiro, né? Aí o cara da recepção tentou arrumar uma vaga pra gente. Demorou. Aí quando foi 1h da manhã, mais ou menos, ele conseguiu arrumar um quarto. Isso o médico ainda não tinha examinado, não sabia se eu ia ganhar mesmo, ou se era dor normal, assim, aquelas cólicas normais, ou se eu já tava com alguma dilatação. Então, a gente ficou muito preocupado, né, com medo, que se for a hora da menina nascer, se passar da hora, né, é bastante perigoso. Aí o cara conseguiu uma vaga pra gente no quarto. Quando a gente foi fazer a ficha, o meu plano de saúde não quis cobrir. Minha mãe ficou desesperada, assim, todo mundo ficou desesperado, porque eu tenho plano de saúde desde quando eu tinha 10 anos. Então, por que o plano não queria cobrir? Sendo que o hospital aceitava o meu plano de saúde. Daí minha mãe falou pra me internar do mesmo jeito, que depois a gente dava um jeito. Aí eles me internaram. Quando me internaram, eu estava com 2 centímetros de dilatação só. E assim, se eu fosse esperar chegar até 10, né, que é o centímetro de ter o parto, de dar à luz, ia demorar bastante. E aí ele perguntou se ele podia estourar minha bolsa, botar ocitocina, e eu concordei. Daí ele estourou a bolsa e botou ocitocina. Quando ele estourou a bolsa e aplicou a ocitocina na minha veia, foi assim, ó, bem rapidinho. Eu lembro que eu tava com 2 centímetros, né? Aí ele falou bem assim, o doutor, quando tiver com 6 centímetros, a gente pega a cadeira de roda e te leva pra sala de parto. Pois não passou nem 30 minutos, a menina já dilatou rapidinho, o útero dilatou rapidinho, eu já tava com mais de 6 centímetros. Aí ele falou, não, vamos correr e ir pra sala do parto. E eu tava com muita dor. Gente, dói muito. Mas é, tipo, muito a pena. Porque depois você fica assim, nem parece que você ganhou um neném. Como já diz o nome, né? É um parto normal. Não é aquilo que você tem que cortar 6 nervos, que você passa por todo aquele processo de anestesia, de costura, levar ponto. Depois você não pode nem colocar o pé no chão, que você fica se sentindo mal. Você não pode nem cuidar do seu bebê direito. Então, vale bem mais a pena do que o parto cesáreo, pelo menos na minha opinião. Cada opinião é uma opinião, né? Cada corpo reage diferente também. Então, daí enfim, eu estava sentindo muita dor. E aí eu começava a gritar, sabe? Eu gritava, eu me mordia inteira. Mordia o médico, mordia a minha mãe, eu falava que eu não ia mais aguentar, que eu ia morrer. E nisso o João, que é meu namorado, e a minha irmã ficaram lá no quarto me esperando enquanto eu fui pra sala de parto. O João, coitado, ficou assim, desesperado. A gente ia gravar muita coisa assim pra postar no canal, só que eu fiquei muito ruim mesmo, porque eu sou muito mole pra dor, sabe? Eu fiz muito escândalo, então não ia ficar legal postar algumas cenas assim, né? Quando eu cheguei na sala do parto, foi assim, bem rapidinho, foi menos de 20 minutos. Eu fui pra sala, aí eu deitei na maca, ele perguntou se eu queria tomar anestesia. Aí eu falei que queria sim, porque tava doendo demais. Quando ele aplicou a anestesia, eu não parei de sentir as contrações, porque se eu parasse de sentir as contrações, eu não ia conseguir fazer a força, né? Porque você tem que fazer força pra baixo, assim. Então, e durante as contrações, quando vinha a contração, eu fazia a força. Daí adormeceu um pouco da minha perna e um pouco do bumbum, assim. Mas assim, ainda tava sentindo muita dor. E eu gritava, assim, minha mãe ficou, assim, pasma, desesperada, tadinha. E eu falava que eu não ia dar conta, que eu não ia aguentar. Mas no final a gente dá conta sim. Não é nada assim que você vai morrer. Na hora você pensa que você vai morrer, que você vai desmaiar, que você não vai dar conta. Você vê o sangue, assim, o tanto de líquido que você perde, aí você pensa, nossa, eu vou morrer, já era, eu não vou conseguir, mas consegue sim. Na hora que ele aplicou a anestesia, aliviou bastante, porque tava doendo as minhas costas, tava doendo a minha barriga e tava doendo as minhas pernas. Então aliviou bastante, principalmente a dor nas pernas. Mas as contrações não aliviaram, pelo menos pra mim a anestesia não aliviou. Ele ficava pedindo pra cada contração, eu fazia a força. Quando eu fazia a força, ela descia mais, né? Aí eles ficavam falando, nossa, ela já tá nascendo. Só que tava demorando muito, assim, pra mim tava demorando muito. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu vou tentar mais uma vez.
E se eu não conseguir, eu desisto. Eu brincava, eu desisto, eu não vou conseguir. Aí ele falou, não, agora nessa última vez, você vai fazer a força pra baixo, você vai conseguir. Aí eu fiz a força pra baixo e ela nasceu. E assim, foi o melhor momento da minha vida, a melhor sensação da minha vida inteira. E assim, na hora que ela nasceu, na hora que ela saiu, a dor foi embora junto. Foi embora assim, as contrações, as dores nas costas, a dor na perna, a dor no bumbum que a gente sente, foi embora tudinho. E assim, eu olhei pra ela, o chorinho dela foi muito, muito emocionante, foi muito bom. E assim, no parto normal, quando ela nasceu, eu, pelo menos eu, não senti absolutamente nada mesmo. Foi tudo muito tranquilo. E a minha recuperação também, eu ainda tô no período de resguardo, mas tá sendo muito tranquila. Eu não sinto dor, assim, na barriga, eu não sinto cólica, eu não sinto absolutamente nada. A minha recuperação foi muito rápida. No hospital eu tive alta no outro dia. Quando foi 3h27 ela nasceu, ela demorou 20 minutinhos só pra nascer. Eu subi pra sala do parto 3 horas. 3h27 ela nasceu, foi super rápido mesmo. E eu fiquei muito tranquila. Eu consegui cuidar dela direitinho, assim, amamentar, tinha muito leite. Ela nasceu super saudável, com peso bom, tamanho bom. Todos os exames dela ficaram ok. Então, acho que o parto normal contribui sim, tanto para a sua saúde e para a saúde do seu neném, né? Esse foi um dos motivos que eu escolhi ter o parto normal. E eu tomei essa decisão também porque a minha mãe já conversava muito comigo, falava que o parto normal que ela teve foi muito bom, foi melhor do que o cesárea, porque minha irmã, ela ganhou da minha irmã, né, normal, e o meu ela ganhou cesárea. Ela falou assim que nem se compara as dores, tudo que a gente sente, então ela me aconselhou muito a fazer o parto normal. E assim, os conselhos dela foram muito importantes para minha decisão. E eu também assistia muitos vídeos como esse, assim, de relatos sobre parto no YouTube. Eu assisti de vários canais e todo mundo falava, nossa, parto normal é bem melhor. Então eu acho que assim, gente, é melhor a gente sentir dor na hora, né? Por mais que seja uma dor muito forte. E depois você conseguir cuidar do seu neném, você conseguir se cuidar, você conseguir andar. Porque assim, eu consigo andar, eu consigo dirigir, eu consigo pegar, por mais que não possa, assim, que às vezes eu esteja um pouco errado, mas eu consigo, se eu pudesse pegar peso, eu conseguiria numa boa. Eu não tenho dificuldade para levantar, não tenho dificuldade para absolutamente nada, assim. Nada. 3 diazinhos, você já tá zerado. Então vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir um pouco, não sei se ficou meio confuso, mas resumindo é isso. Esse foi o meu parto. Então eu entrei em trabalho de parto na sexta, de madrugada, né? Fui ganhar ela domingo 3h27, mas foi tudo muito tranquilo, tudo muito rápido. Eu posso garantir pra vocês que a gente dá conta, que a gente consegue. Se você tá grávida e tá em dúvida entre qual parto escolher, eu te aconselharia a escolher o normal, porque é muito bom, sério, é muito bom. Só quem teve, assim, parto normal pra dizer como é que é a recuperação, pra sentir mesmo, assim, pra afirmar que vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa seus comentários e se inscreve no canal. Aqui embaixo eu vou deixar minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir e acompanhar pra saber quando tem vídeo novo também, vai ser bacana. E é isso, se vocês tiverem alguma dica de vídeo também, algum tema que vocês quiserem, ou alguma pergunta sobre qualquer outra coisa, sobre mim, sobre a neném, sobre a gravidez, sobre o parto, vocês podem perguntar que eu vou responder. Tchau e obrigada por assistir.